Capítulo 656. Alguém abriu uma porta no fundo do salão de murais e saiu? Um Beyonder descontrolado ou criatura que estava por perto. Além disso, possui a capacidade de atuar em sonhos? Depois de ouvir a descrição de Anderson Hood, Klein começou a fazer especulações lógicas. Enquanto seus pensamentos giravam, ele de repente teve uma nova ideia. Seria o dono dos olhos misteriosos que observavam a mim e ao convés? É possível. Se aquela pessoa misteriosa esteve à espreita no navio o tempo todo e nos seguiu até essas águas, então ele terá que dormir quando a noite cair, assim aparecerá no mundo dos sonhos. Madame Eremita não tem consciência de sua existência, ou concordou tacitamente com as ações dele? Ou ele é o trunfo que ela impunha, e é por isso que ela não tem medo dos perigos nestas águas quando aceitou a minha missão? Não, isso não pode ser determinado. No mínimo, não consigo determinar se a pessoa que abriu a porta no fundo do salão de murais é a pessoa misteriosa do navio. Klein olhou para Anderson com um olhar profundo e sombrio antes de perguntar: por que isso parece improvável? Quando Anderson Hood mencionou isso, inicialmente suspeitou que a pessoa que abriu a porta era um membro do futuro, mas mais tarde sentiu que isso era improvável. Anderson riu. Visitei todas as pessoas no navio no sonho e descobri que ninguém possui a capacidade de agir livremente naquele mundo, exceto você. Infelizmente, eu estava abrindo uma porta lá fora naquele momento, disse Klein calmamente. Anderson encolheu os ombros e disse: eu sei, é por isso que não estou suspeitando de você. Estas águas têm perigos à espreita por toda parte. Todos os tipos de monstros inimagináveis estão ativos aqui. Talvez a pessoa que abriu a porta de antes fosse o gigante de pedra de antes ou um dragão apodrecido que sonhava com inúmeros tesouros. Ao dizer isso, ele se encostou na lateral do navio e olhou para o mar que estava banhado pela luz dourada do sol enquanto sorria melancolicamente. Descobri que desde que escapei da crise de naufrágio provocada pela tempestade, meu azar foi diminuindo aos poucos. Haha, é óbvio que não tem conserto e não duraria para sempre. Olha, nadei com sucesso até a ilha e, embora continuasse tendo todo tipo de azar, consegui durar até você chegar. Sim, eu atraio monstros e fiz aquele gigante de pedra aparecer, mas não resolvemos isso facilmente? Além disso, nada aconteceu apesar de eu estar a bordo por várias horas. Isso não explica. Antes que Anderson pudesse terminar sua declaração, Klein o interrompeu friamente. Cale-se. Esse cara não sabe manter as palavras no mínimo quando se depara com uma expressão lívida. Eu realmente quero bater nele. Se não fosse pela adivinhação acima da névoa cinza que dizia que você não sofreu mutação ou que um figurão está possuindo você, então eu já teria afundado você no fundo do mar. Sim, a sequência 8 do Caminho do Caçador é provocador. Ele deve ter digerido facilmente a poção naquela época. Do fundo do seu coração, Klein sentiu que o nível de provocação de Anderson era muito maior do que Danites. Sem se sentir frustrado, Anderson ergueu os braços e disse com um sorriso triste: tudo bem, tudo bem. Eu vou calar a boca. Vendo como ele não estava lhe fornecendo mais pistas sobre o indivíduo que abriu a porta no mundo dos sonhos, Klein permaneceu em silêncio por alguns segundos, virou-se de repente e entrou no quarto. Ele havia descoberto um enorme descuido sobre alguma coisa. Como Anderson, que sofre de azar, estava no navio, isso significava que as chances de eles sofrerem um incidente só aumentariam exponencialmente. Portanto, precisava fazer alguns preparativos. Depois de voltar para seu quarto, Klein foi até o banheiro enquanto pegava o apito de cobre de Azik e a garça de papel de Willowception. Depois de estabelecer o ritual para se convocar,
Trouxe Tinder, o broche do sol e a característica de Beyonder do pesadelo de cima da névoa cinza para o mundo real. Ele não trocou imediatamente seu inventário equipado, mas os colocou dentro de sua mala e ao lado do frasco de veneno biológico. Dessa forma, mesmo que o perigo surgisse repentinamente, teria a chance de ajustar seu inventário e então poderia fazer uma seleção com base no perigo que enfrentava. Depois de fazer tudo isso, Klein sentiu-se significativamente relaxado. Ele guardou os outros itens e saiu da sala em direção ao convés, com medo de perder qualquer sinal de sereias. Assim que saiu do quarto, viu Frank Lee agachado em um canto, parecendo chocado e atordoado. O que aconteceu? Klein sentiu seu coração disparar. Ele temia que algo tivesse dado errado com os experimentos malucos dele, fazendo com que todos no futuro se envolvessem em um terrível desastre biológico. Frank balançou a cabeça atordoado. Eu não mencionei antes? Na verdade, eles precisam dormir um pouco antes de poderem crescer e se reproduzir. No entanto, o que aconteceu? A expressão de Klein tornou-se solene. Isso fez com que o caçador mais forte Anderson, que se gabava de quantos piratas havia caçado, sentisse algo quando curiosamente parou sua descrição e se aproximou. O Frank agachado olhou para cima e disse: eles acabaram de terminar um estágio de reprodução em grande escala e até sofreram mutação. Isso é um milagre. Onde eles foram? Eles ainda estão em seu laboratório? Klein sentiu instintivamente que isso não era algo bom. Frank usou 2 segundos para entender o problema enquanto arregaçava as mangas para mostrar o braço peludo. Ele bateu no convés à sua frente e revelou um sorriso. Eles perfuraram o interior e aparentemente reconstruíram o futuro. Em meio às batidas surdas, algo que parecia leite jorrou do convés como uma fonte, espirrando no rosto de Frank Lee. Ele lambeu o líquido nos lábios e disse com uma agradável surpresa: o futuro. O futuro produziu leite. Ao mesmo tempo, os piratas ao lado do navio apontaram horrorizados para os canhões. Os canhões estão vomitando leite. Isso não é ciência. Klein quase não conseguia controlar a contração de seus músculos faciais. Desde que embarcou no futuro, e desde que o navio chegou à ravina e começou a descida, ele sentiu que muitas das coisas que aconteceram eram extremamente anticientíficas. Excedeu até mesmo os limites de seu conhecimento de misticismo. Anderson assistiu boquiaberto, quase esquecendo de perguntar. Ele bateu os pés habitualmente e viu com sucesso outra fonte de leite jorrar. Um pensamento após o outro passou pela mente de Klein enquanto ele descobria um problema. Imediatamente olhou para Frank Lee e perguntou em voz profunda: depois que suas pequenas coisas infectarem o futuro, continuarão infectando as pessoas? Enquanto perguntava, a palma direita de Klein enfiou a mão no bolso. De acordo com a situação, selecionaria o amuleto flutuante e se prepararia para voar alto para escapar da infecção. Frank Lee pensou seriamente por um momento. Em teoria, sim. Antes que ele terminasse a frase, uma figura apareceu e o chutou na bunda, fazendo-o cair algumas vezes, caindo em poças de leite. Essa pessoa não era outra senão Nina, de camisa de linho, vestida com uma jaqueta azul. Ela olhou com raiva para Frank Lee no convés enquanto xingava e suava. Você não vai acabar com essas suas malditas coisinhas. Você fez isso pensando que meus seios não são grandes o suficiente? Tudo bem, Frank Lee deu um tapinha na bunda dele e disse de má vontade. Neste momento, Klein já havia retirado seu amuleto e recitou suavemente: tempestade. Ele acreditava ter subestimado a capacidade de Frank Lee de causar problemas e suspeitava que o desastre provocado por ele só iria piorar, portanto, decidiu primeiro voar para o ar.
Chamas azuis envolveram o amuleto feito de estanho enquanto as rajadas se agitavam imediatamente. Elas giraram em torno dos pés e do corpo de Klein, levantando-o do convés e elevando-o a uma altura de 4 a 5 metros. Anderson ficou surpreso antes de estender a palma da mão na tentativa de agarrar Klein, mas chegou tarde demais. Tudo o que pôde fazer foi observar German Sparrow se levantar enquanto permanecia parado no local. Este caçador normalmente bonito balançou a cabeça com uma expressão distorcida, um tanto divertido, ao mesmo tempo que queria desmembrar o primeiro imediato do futuro. Nesse momento, Frank já havia pegado um frasco de pó verde escuro. Ele pegou um punhado e, enquanto recitava em Iotan, espalhou-o ao redor. No momento em que o pó entrou em contato com o convés, imediatamente produziu vinhas verdes que cresceram descontroladamente. Logo, tirou o leite e as coisinhas, enredando todo o convés e a cabine. Em apenas 10 segundos, o futuro foi reduzido a uma floresta de vinhas. Ufa, acabou! Frank sorriu para Nina antes de sua expressão mudar novamente, e eles sofreram mutação. Nesse momento, um pirata se aproximou cambaleando, gritando com um toque de horror: Uma melancia está crescendo na minha cabeça. Klein olhou na direção da voz e viu uma videira verde saindo da cabeça do pirata. Uma delas parecia produzir uma melancia prestes a amadurecer. Esta é a chamada mutação? Isso é muito louco, uma maldita loucura. Anderson soltou um suspiro. Seus olhos então se voltaram enquanto ele dizia em voz profunda: há algo errado com as águas ao redor. No ar, Klein também determinou a mesma coisa. Se não houvesse interrupções externas, os produtos experimentais de Frank Lee e os poderes Beyonder não teriam causado uma mutação simultânea. Hip. Uma videira após a outra se despedaçou quando a janela da cabine do capitão se abriu. Kettle apareceu lá e gritou com uma voz amplificada com feitiçaria: Frank, pare todos os experimentos. Existem auras remanescentes da Mãe Terra aqui. Mãe Terra? Klein olhou surpreso para Madame Eremita e sentiu que suas teorias sobre essas águas serem o campo de batalha dos deuses haviam sido completamente derrubadas. Oh meu Deus, Mãe Misericordiosa! Frank cruzou os braços e fez uma pose como se estivesse abraçando um bebê. Depois disso, ele se esparramou no chão enquanto beijava devotamente as vinhas. Kettle assistiu silenciosamente esta cena enquanto estrelas resplandecentes giravam instantaneamente ao seu redor. Depois disso, ela fez todo o futuro se iluminar. Com um movimento do dedo, fez uma chama incolor pousar na videira do lado de fora da janela da cabine do capitão. As videiras foram imediatamente acesas enquanto silenciosamente se transformavam em cinzas. As chamas incolores se espalharam silenciosamente e causaram estragos, sem prejudicar um único marinheiro. Quanto ao futuro, a luz que produziu ajudou-o a resistir ao fogo. Em pouco tempo, a floresta de vinhas desapareceu completamente, deixando para trás o pirata que tinha uma melancia crescendo na cabeça. Claro, a videira que estava ligada a ele foi queimada até desaparecer. Ufa, isso não é diferente da descida de um diabo. O pirata deu 2 passos à frente e carregou a melancia que havia crescido em sua cabeça. Não abra. Assim que o aviso de Kettle a reverberou, o pirata abriu a melancia com força bruta, em parte para desabafar sua raiva e em parte para satisfazer sua curiosidade. A melancia se dividiu em 2 e dentro dela havia um cérebro branco leitoso cheio de ravinas. Fluindo ao redor havia um líquido parecido com sangue. Com um baque surdo, o pirata morreu imediatamente, sem qualquer chance de salvamento. As características de Beyonder nele rapidamente se condensaram a uma velocidade extraordinária. Que sinistro e louco!
Klein suspirou silenciosamente e se preparou para pousar de volta no convés. Naquele momento, ele viu uma palma gigantesca de repente se estender da superfície do mar, atingindo a lateral do futuro. Os 5 dedos da palma eram longos, cada um com quase meio metro de comprimento. A coisa toda era de uma cor preta acinzentada como um deserto árido. Klein silenciosamente soltou um suspiro quando não pôde deixar de olhar para Anderson Hood. Esse sujeito acabara de mencionar que nada havia acontecido desde que ele embarcou. Ponto.